Olá, queridos alunos, tudo bem? Como prometido, eu estou aqui gravando um vídeo tentando explicar para vocês um pouco mais dos tempos, né, ou dos verb tenses. Né? É importante, então, relembrar o que a gente viu na aula passada, que a gente vai estar estudando durante o curso aí 12 tempos verbais ou verb tenses. No caso, a gente vai estudar primeiro 6 tempos verbais e depois a gente vai pular para os outros 6, certo? O que é importante a gente pensar? Sempre que a gente pensar nos tempos simples, ou seja, o present simple, o future simple e o past simple, a gente tem que pensar que ele está especificando um momento específico, certo? O que diferencia ele dos outros tempos perfeitos, que é uma fração de tempo. Vou dar um exemplo. Quando eu falo para você no simple present, I eat bread, ou em português, eu como pão. O ato ele está sendo feito naquele momento específico, certo? É claro que no caso do presente simples, a gente vai ter duas possibilidades é, de significado. Ele pode ser tanto um significado como alguma coisa que você faz agora, por exemplo, eu como pão, ou um hábito, ou seja, eu como pão e eu fumo. O fumar é o hábito de fumar. Como a gente já viu na primeira aula, a gente vai ter dois tipos de verbos: os verbos modais e os verbos não modais. Eu vou passar aqui bem rapidamente para vocês não esquecerem, só para vocês verem as estruturas. Eu vou usar um verbo aqui: I eat bread, uma frase. Não modal: I eat bread, I don't eat bread e do I eat bread? Então, aqui a gente tem dois exemplos, tá? Vocês têm que se lembrar, então, que o don't, ele não vai ter um significado perfeito na língua portuguesa. Ele vai simplesmente servir de verbo auxiliar para o eat. Então, a gente não traduz ele. O que a gente vai traduzir é o not, que está contido aqui, né? Que seria não. Mas o do em si, ele é simplesmente um verbo auxiliar. No caso do do, na pergunta, na interrogação, ele vai ter a mesma função sintática. Ele vai ser um verbo auxiliar, certo? Agora eu vou dar um exemplo de uma frase modal. I can eat bread. I can't eat bread. Can I eat bread? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o caso de verbo modal can, que significa poder no contexto informal, não é mesmo? Então, nesse contexto aqui, pessoal, ele não vai precisar do verbo auxiliar. Mas, quando a gente fala de língua inglesa, no presente simples, no simple present, quando não for o caso dos verbos modais, você vai precisar dessa estrutura aqui, certo? Ótimo. Então agora a gente vai seguir um pouco em duas alas. A gente vai falar aqui hoje do futuro, do passado simples, ou do simple future, simple past, e a gente também vai estar falando um pouquinho sobre o continuous, certo? É muito importante, pessoal, que vocês anotem suas dúvidas e tirem elas comigo, porque eu acredito que vão existir várias dúvidas, até mesmo se você quiser escrever aqui no comentário, eu acho muito válido, porque provavelmente vocês vão ter dúvidas, já que vocês não estão presencialmente aqui para tirar elas. Né? Mas tudo bem, vamos começar com o futuro. O futuro, a gente vai ter duas possibilidades de verbo, duas estruturas. A gente vai ter o will e o going to, certo? No caso, qual que é a diferença entre as duas? Bom, um nativo ele não vai conseguir diferenciar o sentido de um do outro, assim como o brasileiro muitas vezes não vai conseguir diferenciar a diferença entre o eu comerei e eu vou comer. Para a gente tem um significado muito similar, certo? A mesma coisa deles. Para vocês não se confundirem agora, vocês podem imaginar que os dois têm o mesmo significado, ainda que eles tenham um significado diferente. Um tendo a ideia de uma conclusão certa e a outro de incerta. Mas vamos com calma, que eu quero que vocês entendam agora que os dois vão representar o futuro, certo? A estrutura, qual que é a estrutura mais usada? Num contexto formal, geralmente, o going to é muito usado mesmo. O will é menos, então é muito comum você ver em contextos informais o going to, certo? Em vez do will, então essa regra não se aplica, eles usam mais o going to, certo? E o will também é bem usado, mas só para vocês terem noção então que os dois são importantes se aprender a estrutura. No caso, e aí eu vou começar pelo mais simples, que é o exemplo do will. O will ele vai ser um verbo auxiliar que vai indicar o futuro. Então eu basicamente vou seguir o exemplo do presente simples, I eat bread, e vou adicionar o will entre a pessoa, no caso eat, no caso I, e o verbo eat. Então, I, pessoa, will, verbo auxiliar, win. Eu vou vencer, ou eu vencerei. To show, para mostrar. You, para você.
Então notem que a gente tem um padrão aqui, sujeito, verbo auxiliar, verbo, o segundo, então aqui ó, sujeito, mais o verbo auxiliar, mais o verbo, mais, se tiver um segundo verbo, no caso aqui é to show, mostrar, o to e o verbo, mais, se tiver, aqui no caso tem o you, o complemento, certo? Então isso aqui é muito interessante. Como que vai funcionar a interrogação? A interrogação do will, mesma forma daqui do presente simples, por isso que é tão importante a gente estudar. O verbo auxiliar no presente simples é o do, aqui é o will, então o verbo auxiliar vai vir antes do sujeito. Então vai ficar, will I win to show you? Eu vencerei para te mostrar. Então, você vai ter essa estrutura de verbo auxiliar, sujeito, verbo, segundo verbo mais to, né, to show, you, você. No caso da negação, a gente vai usar a mesma coisa do presente. No caso do not, aqui está contraído, mas aqui é o not. Né? Fique bem claro isso. Então, beleza. Então, vamos dar sequência. I will not win to show you. Então, eu não vencerei para te mostrar. Então, aqui é bem simples. Você simplesmente vai usar a estrutura will ou will not para indicar as frases. No caso do going to, é um pouco mais complexo. Como funciona o going to? O going to vai ser um verbo to be referente, ou seja, quais são os verbos to be, pessoal? Vamos lembrar, ó. Am, are e is, correto? Então, esses três verbos aqui, am para I, o are para os plurais e para o you, e o is para he, she, it. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Né? Então, a gente vai ter o be com o verbo referente, mais going to, mais o verbo. O que é importante aqui, pessoal, para vocês não se confundirem. O going to, o ing, geralmente as pessoas, os alunos costumam confundir o ing com gerúndio. Nem sempre, certo? Dois exemplos que não vai ser gerúndio. O caso do futuro simples, do simple future, e no caso de esportes, por exemplo, skating. Quando é um esporte que não seja, e aí eu já estou passando um pouco além do conteúdo que geralmente eu passo. Quando é um esporte que não tem a bola, e não seja em grupo, seja individual, a gente geralmente usa o ing, skating, surfing, hiking, certo? Então aqui a gente vai ter vários, certo? Então tudo bem, pessoal, ficou bem claro? Então a gente vai ter I, o verbo, o sujeito, I, am, que é o verbo to be referente ao I, então sujeito, mais. Depois a gente vai ter o when, perdão, a gente vai ter a estrutura going to, então vamos de novo, ó, I, sujeito, am, que é a pessoa, né? I'm going to win, mais going to, que é a estrutura que a gente se propõe a usar, e o win, que é o vencer. Então, o que isso significa? Eu estarei indo para vencer? Não, eu vencerei, eu vou vencer, para mostrar para você, tudo bem? No caso da interrogativa, como é que vai ficar? Am, ele vai vir antes do sujeito. Então, mesma coisa aqui, ó, tá vendo? O verbo auxiliar vem antes. Aqui o verbo auxiliar é am, então, am I going to win? Certo? Mesma coisa na negação, você vai adicionar um not, assim como no futuro simples, no simple future. I'm not going to win to show you, certo? Então, a gente tem as duas formas do futuro simples, ok? Terminado agora, eu vou pedir para vocês fazerem uma pausa, fazerem então cinco frases de cada um, certo? E mandar para mim. Pode colocar nos comentários, pode mandar lá no grupo do WhatsApp, o que vocês acharam melhor. Vamos lá. Então, pausaram o vídeo? Pausem o vídeo. A hora que vocês terminarem, vocês voltam, certo? Agora a gente vai ver o passado, então. O passado, pessoal, muito importante. O passado, ele é um dos tempos verbais do Simple Past, um dos tempos verbais mais difíceis. Por quê? Ele vai representar uma irregularidade. Muitos verbos são irregulares. Geralmente você vai ter o ed, mas grande parte dos verbos, os que, digamos assim, são mais usados, eles vão ser irregulares. E isso é uma problemática, porque o aluno vai ter que estudar essa lista. A gente vai trabalhar essa lista em sala, mas basicamente uma lista de cerca de... É claro que assim, são muitos verbos irregulares. A gente vai estudar todos, a gente vai mais os importantes. De cerca de 150 verbos mais ou menos, certo? Vai ter dois tempos no passado. O passado simples, simple past, e o particípio. Mas fiquem calmos, geralmente eles costumam repetir. Então vamos lá. I play to win, então vocês podem ver, eu vou adicionar ed no verbo, certo?
Alguns verbos vão ser regulares, vou dar o exemplo aqui de write. Write, então ele é regular, vai virar wrote. Então seria I wrote to win. Eu escrevi para vencer. Claro que a frase não faz muito sentido, mas é importante vocês entenderem a ideia, né? Então, I played to win, você adiciona ed, tranquilo. Então, você vai pegar o verbo no infinitivo, no caso eat, to eat, você tira o to, coloca ed. No caso, eat também é regular, vai ficar ate. Então, ate igual a ate. Outra coisa, se vocês não têm essa lista, peçam para mim que eu envio. Então, pausa agora o vídeo, manda uma mensagem para mim. Guilherme, me manda o arquivo dos verbos regulares. Eu passo, certo? No caso, como é que vai funcionar a negação e a interrogação? Isso aqui é interessante, pessoal. Vocês têm que prestar bastante atenção. Por quê? No caso do presente, a gente vai usar I don't. Tem que ter o verbo auxiliar. No passado, a gente também vai ter o verbo auxiliar. Só que o verbo do, quando ele não é um verbo auxiliar, significa fazer, o passado dele é irregular. Então fica did, certo? Então, I didn't play to win. Ou seja, I did not, a contração, play to win. Então, vou dar outro exemplo. I didn't eat bread. Então, eu vou adicionar o didn't, o verbo fica igual. E se eu tiver um segundo verbo, tem que pôr o to, por exemplo. I didn't eat to make you suffer. Então, eu não comi para fazer você sofrer. Então, I didn't eat to make, segundo verbo, you suffer. Então, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, muito importante também. Então, I didn't play to win. Então, o did mais o not. Então, a estrutura disso daqui. Sujeito, mais did, mais not. Depois, o verbo, to win, segundo verbo. Terceira frase interrogativa. Mesma coisa aqui. A gente vai colocar o did antes do sujeito. Então, did I play to win? Então, pessoal, o que é importante vocês tirarem disso daqui? O que vai mostrar que a frase está no presente, no simple present? A presença do do. Está na negação, a presença do not. No caso futuro, o que vai indicar o futuro? A presença do will ou a presença do going to. O que vai indicar a negação? A presença do not. Passado, o que vai indicar que está no passado? A presença do did. O que vai indicar a presença da negação? O not. Certo? Então a gente tem a play to win, que você vai ter que adicionar o ed, ou o verbo irregular. A negação, que vai ser o didn't, ou seja, o verbo irregular mais not. E o did I. Então, aí você vai ter a interrogação que você vai colocar o verbo auxiliar primeiro. Certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então agora, deem uma pausa no vídeo. Façam 5 exemplos de cada um desses 3. Me mandem no WhatsApp se tiverem dúvidas, certo? Vamos fazer o vídeo parte por parte para a gente não correr com a carruagem, certo? Então, pausem o vídeo, façam isso. A hora que vocês voltarem, a hora que vocês terminarem, vocês voltam. Ótimo, pessoal. Então, se vocês seguirem o vídeo, imagino que vocês já terminaram, tiveram suas dúvidas comigo. Então, vamos lá. Agora a gente vai ter o gerúndio, ou o que a gente chama em inglês de continuous. No caso, present continuous, future continuous e o past continuous. Qual que é a ideia do tempo verbal? Essa ideia desse tempo verbal, pessoal, é bem simples, certo? É um ato que acontece num dado específico, num momento específico, numa fração de momento, e é um ato contínuo, ou seja, uma coisa que eu estou fazendo agora. Não é difícil a gente entender, porque assim como na língua inglesa, a gente também tem o contínuo. No caso de outras línguas, por exemplo, o alemão, você não vai ter o gerúndio, porque o tempo simples já vai fazer essa função de gerúndio, certo? Para a gente é estranho, em vez de falar eu estou comendo, falar assim, eu como pão. Mas é bem simples para eles, eles simplesmente colocam a partícula agora, eu como pão agora, para eles já faz sentido, certo? A gente tem, então a gente tem que aprender. Qual que vai ser a estrutura? O gerúndio, ele sempre vai ter que ser acompanhado pelo verbo to be referente. Então a gente já estudou mais cedo, vamos lá, revisar mais uma vez. A gente vai ter o am, o are e o is. Isso aqui é essencial de lembrar, tá, pessoal? I am, you are, he, she, is, it, is, perdão. We are, you are, they are. Ótimo. Então, você vai ter o verbo to be referente, a pessoa, I am. Você vai ter o verbo, no caso play, certo? E você vai adicionar ing. Então, como é que vai ficar a estrutura dessa frase? E é muito importante vocês entenderem o present continuous para vocês entenderem os outros. Vai ficar I, ou seja, sujeito, mais verbo to be referente, que pode ser am, are ou is,
correto? Então vamos prosseguir aqui. Depois você vai ter o verbo mais ing, ou seja, playing, tudo bem? Depois você vai ter o to mais o segundo verbo e o complemento. Então essa é a estrutura tranquila. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês podem mandar para mim um resuminho de todas essas estruturas, tá? Tranquilo? Então vamos lá. I am playing soccer. Eu estou, então verbo to be referente, am, I, né? Playing, o verbo mais ing, soccer, o complemento. Nesse caso a gente não tem uma frase com dois verbos. Então por isso que a gente não tem o to mais o verbo. Certo? Tudo bem? Como é que vai ficar na negação? Você vai adicionar o not. Simples. Certo? Como que vai ficar as contrações? Am not, e aí tá, o am not é o único que não vai ter uma contração formal. Você vai ter o ain't, mas ele vai servir para todas as pessoas. Então eu não recomendo vocês usarem ain't, eu recomendo vocês usarem am not. Is not, que vai virar isn't. She isn't, he isn't. You are not, que vai virar aren't. Tudo bem? Tranquilo? Essas são as considerações. Então você simplesmente vai fazer a mesma coisa do presente. Sujeito mais verbo to be referente, am, is, are, mais verbo, ing, mais to verbo, mais complemento. Só que aí você vai adicionar aqui, ó, com o verbo to be, o not. E aí ficou na negativa, certo? Vou dar um exemplo. I am not kidding with you. Então eu não estou brincando com você. Você vai ter o verbo I am, que vai ser o verbo to be referente, am, I am. O not, que vai ser a negação. Kid, que é brincar, é zoar. E aí você vai ser o ing. Esse D aqui, pessoal, é porque a gente tem consoante, vogal, consoante, a gente dobra o D. Mas não precisam lembrar disso agora, certo? Se quiserem lembrar, ó, kid, quando tem ing, tem dois Ds, tudo bem. Mas a gente vai ter uma aula só sobre essa questão do consoante, vogal, consoante. Então, fiquem calmos, certo? Agora, a gente vai dar sequência, então, tudo bem? Negação. Depois a gente vai ter o interrogativo, que funciona da mesma forma do presente, dos tempos simples, né, do simple. A gente vai ter o am, que é o verbo, antes da pessoa. Então, aqui nesse caso, como é que a gente faz para transformar isso em interrogativa? Am I not kidding with you? Certo? Tudo bem? Compreendido? Então agora vocês vão pausar o vídeo, certo? Fazer os exercícios, mandarem as dúvidas para mim e mandar essa primeira parte para mim. Certo? A hora que vocês terminarem, voltam e deem play de novo no vídeo. Ótimo, pessoal. Então, já que vocês continuaram, tenho uma concepção que vocês já fizeram a tarefa e tiraram suas dúvidas comigo. Então, vamos lá. Agora, com essa relação a essa terceira, que é o futuro, o que é importante a gente lembrar sempre no futuro e no passado? O futuro e o passado, eles sempre vão precisar vir acompanhados de um outro tempo verbal. Então, por exemplo, se eu estou falando I will be playing soccer, eu estarei jogando futebol. A pessoa, provavelmente, se você falar uma coisa dessa para ela vai falar, beleza, e aí? Porque eu estarei jogando futebol, tá? Quando? O que? Então, vamos falar assim: I will play soccer when my mom arrives. Então, eu estarei jogando futebol quando minha mãe chegar. Então, tá? Mas aqui é só uma concepção que eu quero que vocês façam agora, é entender a estrutura. Como que eu vou falar eu estarei jogando futebol, certo? Isso daqui que é o essencial. Então, como é que a gente vai ter a estrutura? A gente vai ter o I. É a mesma coisa do presente, só que a gente vai ter o sujeito mais o eu mais o be. E aí é igual, verbo mais ing. E aí a gente pode ter um segundo verbo, to e o verbo, e o complemento. Tudo bem, pessoal? Então isso daqui é bem tranquilo, bem de boa, tá? Só fazer exercícios. E depois, então, lembrem-se dessa questão aqui que eu falei, que você tem que ter um segundo verbo para indicar. Senão vai estar errado, não vai transmitir a ideia que vocês querem, certo? Como que vai ser no futuro? Simples, você vai adicionar o not, então I will not be playing soccer. Interrogação, mesma coisa dos outros, você vai pegar o will, que é o verbo auxiliar, e vai colocar antes do sujeito, certo? Bem de boa. Então, se eu coloquei aqui I will be playing soccer when my mom arrives, will I be playing soccer when my mom arrives? Tem uma dúvida, eu estarei jogando futebol quando a minha mãe chegar? A minha mãe falou para eu não jogar bola, e aí o meu colega falou, bora jogar bola lá na esquina, não sei o que, vamos jogar. E aí ele fala pra mim assim, aí eu falo pra ele, mas que hora que vai terminar?
eu vou estar jogando bola quando a minha mãe chegar? Tudo bem? Então, é o momento contínuo com uma outra coisa. Ou seja, eu vou estar fazendo isso quando isso acontecer, certo? Mas o importante agora é pensar nessas estruturas. Pessoal, então pausem o vídeo, mandem essas 5 frases de cada um para mim, certo? E tirem as dúvidas. Na hora que vocês terminarem, voltem para o vídeo. Ótimo, pessoal. Então eu imagino que vocês que já estão passando por essa parte, vocês já fizeram essa parte de atividade e vocês provavelmente não tem dúvidas, né? Ou se tiver, mande para mim, mas que vocês já terminaram essa parte aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o passado. Passado, simples. Você vai ter a estrutura was, playing. Então você vai usar o verbo auxiliar was, o verbo to be no passado, was ou were. Quando você vai usar um, quando você vai usar o outro. O was eu vou usar para I, he, she e it. E o were eu vou usar para o resto, ou seja, o you, o we e o they. Então a gente vai ter aqui o was e o were, certo? No caso é o passado, então vocês já estão aprendendo o verbo irregular to be no passado. Então, I was, esta é a estrutura, I was playing, então o verbo mais ing, tranquilo, né? E o complemento aqui no caso. Então, I was playing soccer, eu estava jogando bola. Então é a mesma coisa. O que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever a mesma frase que eu escrevi ali atrás, que aqui vai fazer bastante sentido. I was playing soccer when my mom arrived. Então aqui, ó, vou falar pro meu colega, assim, nossa, cara, deu ruim ali. Minha mãe falou para eu não jogar bola e eu tava jogando bola a hora que ela chegou. Então eu estava jogando bola, eu estava jogando futebol quando a minha mãe chegou. Ah, cara, aí deu ruim, não deu certo. Então vocês entendem a função desse gerúndio no passado? Ele vai indicar uma coisa que estava acontecendo ao mesmo momento, uma coisa contínua, com outra. Tudo bem? Então, I was playing soccer. I wasn't playing soccer. Was I playing soccer? Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai ter aqui isso daqui. Então, repassando, a gente vai ter o was, que vai indicar o was, e mais o ing, que vai indicar o past continuous, ou seja, o passado gerúndio. A gente vai ter wasn't playing, o not aqui ele vai indicar a negação. E o was I, que vai indicar a pergunta. Pessoal, o que é importante quando vocês estiverem fazendo o exercício de pensar? O que aqui está indicando que está no gerúndio? O ing mais o verbo to be. Não é só o ing, é o ing com o verbo to be. Então, o que mostra que está no presente? Que eu estou usando um am. Aqui, o que está indicando que é gerúndio? O ing mais o be. O que está mostrando que está no futuro? O will. Aqui, o que está mostrando que está no gerúndio? Ing mais o to be. O que está indicando que é no passado? Que o be está no was, está no passado. Certo? Tudo bem? Eu acredito que vocês vão ter bastante dúvida referente a isso. Mas uma coisa, pessoal, quando vocês estiverem fazendo exercício, lembrem-se, quando vocês forem fazer a estrutura, façam com essa estrutura e traduzam. O que significa o gerúndio do presente? Eu estou jogando. Futuro, eu estarei jogando. Passado, eu estava jogando. Então, certo? Quando vocês forem fazer a estrutura, façam direto para o inglês e depois traduzam o que vocês querem dizer. Porque a língua, igual eu falei em uma das nossas aulas, não é simplesmente A igual a A. Vão ter tempos verbais em inglês que não vão existir em português. Então já vão habituando o seu cérebro a não pensar português e inglês, pensar direto do inglês. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês, certo? E aí a gente pode dialogar então nos grupos ou nos comentários. Deixe então as suas dúvidas aí, a gente dialoga. Até a próxima, pessoal!